Este é o Fala Bahia da TV Salvador, o último que você está assistindo. Mas continuaremos na Bahia FM 88,7 às 6 da tarde e na Rádio CBN 91,3 das 9h30 às 11 da manhã e das 4 às 4h30 da tarde. Autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Eu, como prefeito, aqui em Salvador, eu faria, tapava os buracos da cidade, tá toda esburacada. Fosse um governador, eu ia ajeitar a segurança do estado. Falta segurança. Obrigado, Otávio, aí pela sua participação. A infecção urinária é a infecção bacteriana mais comum no ser humano e precisa ser tratada imediatamente. Mas você sabe o que causa essa doença? Conhece os sintomas? Fique por dentro de tudo isso agora na entrevista que o repórter Fábio Cota fez com o urologista Francisco Costa Neto. Muito boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Hoje, no quadro Fala Doutor, vou entrevistar o urologista, doutor Francisco Costa Neto. Já conversamos diversas vezes sobre mais variados assuntos dentro da especialidade dele, evidentemente. E hoje o tema importante que a gente vai falar aqui, vai abordar, vai discorrer um pouco, é infecção urinária. Doutor, boa noite. Boa noite. Como é que essa infecção urinária aparece? Através de quê? Quais são as causas? Evidentemente, hoje nós estamos falando do problema em relação aos homens, não é verdade? Como é que elas aparecem? Como é que aparece? A infecção urinária, na verdade, ela é menos comum em homem do que em mulheres. Mas os pacientes acima dos 40 anos, eles têm uma tendência maior por causa da hiperplasia prostática benigna em terem essas infecções recorrentes. Geralmente, a infecção urinária se dá por uma ingestão muito pouca de líquidos. Já que toda a urina, na verdade, tem bactérias, eu costumo dizer até, fazer uma analogia que uma andorinha só não faz verão, então uma bactéria só ela não faz infecção. À medida que essa bactéria ela se concentra e formam colônias, aí você percebe a infecção urinária. Quer dizer, à medida que você ingere bastante líquido e se você toma os cuidados para evitar a infecção urinária, é muito simples de ser tratada e de ser prevenida, na verdade. Então, o líquido, que evidentemente que hidrate, né? O álcool não conta, tem que ser água e por aí lá vai, suco. Até porque o álcool ele desidrata, então você tem uma tendência a ter mais retenção urinária. Mesmo que no começo, você com ingestão de cerveja, você acha que a diurese aumenta. Pode ser, mas o ideal é líquido, água, por exemplo. E aí você começa a diluir essa urina, ela não concentra as bactérias, fazendo com que não haja infecção urinária. Quais são os primeiros sintomas da infecção urinária, doutor Francisco? É importante isso porque nem toda infecção urinária ela dá sintoma. Tá? Essa é uma preocupação nossa porque as infecções assintomáticas elas podem evoluir para um quadro de nefrite ou pielonefrite. Aí você vai acontecer, na verdade, já uma febre alta, mas é uma ascensão da bactéria. O usual é que ela dê cistite nas mulheres, ou seja, começa a ter uma dificuldade para urinar e urinando muitas vezes com pouco volume e um pouco de ardor à micção. O homem sente a mesma coisa também. É quando você urinar muitas vezes, mas sem volume. É diferente de você ter um volume urinário. Por exemplo, você bebe muita água, você urina muito, muitas vezes, mas com volume. Na infecção, não. Você urina frequentemente com pouco volume e um pouco de ardor à micção. Cor na urina tem alguma coisa a ver com infecção? Tem. Às vezes a urina começa a se concentrar demais, isso indica que pode estar havendo a concentração de bactérias. Então, a ideia é exatamente ingerir bastante água para diluir essa urina e mudar essa coloração. Quanto mais clara a urina, menos risco de infecção o homem tem ou a mulher tem. Ok. E o que se deve fazer? Quais são os primeiros passos que a pessoa deve fazer quando sentir que está em alguma coisa diferente da rotina dele? Perfeito. Qualquer sintoma de infecção urinária tem que ser buscado a avaliação médica imediatamente para evitar que essa infecção migre para os rins, provocando um problema muito mais grave. Então, a qualquer dúvida, qualquer sintomatologia, buscar seu médico imediatamente ou uma emergência. Nunca se automedicar, né? De jeito algum, muito pelo contrário. As automedicações, na verdade, elas servem até para mascarar um pouco o quadro e piorar a infecção depois. E sempre injeção de líquidos, principalmente água também, mesmo que sinta alguma coisa, enquanto não vai ao médico, é bom ir tomando água o tempo todo. Perfeito. No caso das mulheres, o cuidado tem que ser um pouco maior, porque elas não têm uretra, então essa infecção ela migra geralmente da região intestinal diretamente para a bexiga. Então, tomar cuidado no asseio também, depois das defecações, e qualquer sintoma, imediatamente o médico. Pronto, então estão aí as dicas do Dr. Francisco Costa Neto. Você está com algum desses sintomas, procure o médico imediatamente, mas nunca é demais, principalmente no calor que nós temos aqui numa cidade como Salvador, beber bastante água o tempo todo para você evitar uma infecção. Doutor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José.
Obrigado aí ao doutor Francisco. E daqui a pouco a gente volta.